na Escritura. A palavra profética, a palavra que foi trazida como mensagem de Deus. Que diz, tenhamos, pois, tanto mais confirmada a palavra profética, fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no vosso coração. Aqui, Paulo falando que toda a Escritura é inspirada, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Nem útil jamais passará da lei até que tudo se cumpra ao peso da Escritura. Então, se a Bíblia ela tem a natureza divina, nós podemos pegar os atributos que são de Deus e transferir para a Escritura. Pega como é que funciona o negócio? Deus não mente. Então, a Bíblia não mente. A palavra dele não mente. Deus sempre cumpre o que promete. Então, a Bíblia vai sempre se cumprir. Vamos ver isso? Então, como ela é derivada do próprio Deus, primeiro item é que ela tem status de autoridade. Depois ela é derivada de Deus, então ela é inerrante. Isso aqui, gente, é ortodoxia. Se tem algo que eu peço que vocês considerem, são esses aspectos da Escritura. Não abram mão disso. Sob hipótese nenhuma. A Bíblia não erra. A Bíblia sempre funciona. Você pode confiar nela. Porque o Deus que escreveu, ele é tudo isso. Agora eu vou dizer para vocês. Eu já fiz parte de um seminário liberal. Eles não acreditavam em nada da Bíblia. E quando eu me converti, eu primeiro entendi que Deus existia, que ele me amava e que por meio de Jesus eu podia ter alguma coisa com ele. Pelo menos isso que eu entendi quando eu me converti. Mas na época era isso. E veio um testemunho no meu coração, assim, eu olhando para a Bíblia, a palavra assim, você pode confiar nesse livro. Pois esse testemunho, ele me segurou mais na época do seminário liberal do que qualquer explicação racional. Aquele testemunho do Espírito. Pode confiar nesse livro. Deus não é homem para que minta. Então, querido, se ele prometeu, ele vai fazer, ele vai falar. Ok? Então, o que está prometido na Escritura, amigo, vale mais do que cheque. Lembra de cheque? Cheque é coisa de velho, né? Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir. Olha que legal. Prometeu antes dos tempos eternos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? Amigo, está aí no teu livro. Porque em verdade vos digo, até que a gente já leu. Se ele chamou deuses a quem a Escritura foi dirigida, e a Escritura, vocês conseguem ler lá? Não pode olhar. Quem falou isso? Você sabe? Jesus, cara. O testemunho é do próprio Jesus, o Deus encarnado. Ele falou que a Escritura não pode falhar. Cara, eu vou acreditar no meu mestre ou vou acreditar nesses teólogos liberais? Cara, deixa eu te falar. Jesus falou para mim que a Escritura não pode falhar. Então, vai perturbar uma terra? Vai perturbar uma. Como é que você sabe? A pessoa pergunta, você sabe, você acredita que tem profecia hoje? Eu acredito que a pessoa pode profetizar, sim, conquanto que a profecia dele esteja dentro da revelação do cânon. Agora, a fórmula ali está tranquila. Se o que o cara falou acontecer, foi de Deus.
Se o que ele falou não acontecer, não é Deus. Fácil. Tá? Por quê? Porque a palavra de Deus sempre se cumpre. Sempre se cumpre. A palavra de Deus é pura. Ela é refinada. Ela é provada. Ela é exata. Olha essa. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Esse é o nosso Deus. E ele traz para o seu livro toda essa característica do seu caráter. Além disso, a Bíblia, ela, porque tem essa natureza divina, ela funciona como uma regra de fé. Quem foi da Igreja Batista? A regra de conduta e fé. A regra de conduta e fé. A palavra de Deus, a Bíblia é. Olha lá, decorei, garotinha. Criado as salas da Igreja Batista de Laranjeiras. Então, ela regulamenta as ações e as condutas, manifestação de como o indivíduo ou grupo se comporta perante a sociedade, tendo como base as crenças, culturas e valores. A Bíblia também é o conteúdo da fé e ela registra expressões de fé. Como é a natureza divina, olha o que diz. Toda escritura é inspirada por Deus. E, obviamente, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. A gente vai usar esse texto o tempo todo, viu, gente? A fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você gosta de João 3,16? Esse é 2 Timóteo 3,16. Vale decorar, tá vendo? Então, e quem ainda defende o 3,16, que é o resumo do Evangelho, pode decorar o 3,16 sobre a Escritura. Ok? 2 Timóteo 3,16. Natureza divina, a Bíblia é. Então, o que você vai ter? Uma unidade nessa diversidade. Isso é fantástico na Bíblia. Ela tem uma unidade, entretanto, ela tem autores distintos. Assuntos diversos. Porém, se você vê, tem um fio. O pessoal fala um fio escarlate, um fio cor de sangue, né? Um fio que vem lá do começo, só tem um fio que acompanha ela. É o mesmo foco, o mesmo propósito. Talvez ali o Paulo resuma isso aos Efésios, quando ele fala de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, no céu e na terra. Então, que Deus é esse? Como que ele consegue passar um recado ao longo das gerações, por inúmeras pessoas? É impressionante. E não é a cronologia da revelação. A cada geração ele fala mais um pouquinho sobre ele. Lembra que eu falei que eu quero subir no ombro dos outros? Eu não quero voltar lá para ter a revelação de Adão e Eva. Para ter o nível de revelação de Abraão. Abraão foi o pai da fé, ele caminhou com Deus. Mas o que ele entendia era menos do que a gente entende hoje. Deus se revelou, mas Jesus veio e trouxe um mundo de revelação. Até Jesus era um Deus único. Com Jesus você entende o Deus comunidade. Né? Até Jesus era o Yahvé, o Deus Senhor dos Exércitos. O máximo pastor de Israel, com Jesus ele é o Pai. Né? Então, a revelação ela vai sendo trazida. E você tem um progresso na revelação. A Bíblia ela vai trazer esse aprimoramento da revelação. Então, esses autores que são inspirados, eles têm graus de instrução diferentes. Você vai ter lá o Esdras, que era sacerdote. Você vai ter o Salomão, que era poeta. Você vai ter o Isaías, que era profeta. O Davi, que era guerreiro. O Moisés era peão boiadeiro.
Daniel era estadista de mão cheia. Pedro e João, pescadores. Paulo e Moisés, esses caras não top, hein? Poderoso em palavras de ordem, né? E esses caras têm estilo. Cada um deles escreve um estilo. Moisés escreveu um estilo de legislação. Josué contava a história. Davi escrevia salmos, músico. Salomão, os provérbios. Jeremias escrevia as profecias e os lamentos. A época dele foi brava. Foi horrível. Os evangelhos são um estilo próprio. Paulo, João, Pedro, Tiago escreveram ali as suas epístolas. E tem características diferentes de uma carta. A carta você manda para o Filemon. As epístolas elas tinham um caráter mais circular. E os assuntos? Diversos. Você vê, fala de negócios. Provérbios fala de como você contrata a gente. Provérbios fala de criança. Parece que até gastronomia, vamos falar. Se você bater o leite, vira manteiga. Tem construção, cara, tem liderança, geofísica, zoologia. E Jó, aquele papo de Deus com Jó no finalzinho, que é aquilo? Cara, Jó é um dos primeiros livros que foi escrito. Aquele finalzinho, aquilo é um espetáculo. Os assuntos, as perguntas que Deus vai fazendo para o Jó, cara. Chega meio pia. Cara, quanto tempo dura a gestação do bicho tal? Ele não fica dentro. Um dos primeiros livros a ser escrito, fala da redondeza da Terra. Fala de sofrimento, de maldade, de guerras. Mesmo assim, ele tem o mesmo foco e o mesmo propósito. Olha lá os versículos que eu falei. Botei uma selinha de top, top, top. Para mim, esse versículo é um resumão, cara. Desvendamos o mistério da sua vontade, da vontade de Deus, segundo o teu beneplácito, teu maneta, ele quis fazer, ele resolveu em conselho com a Trindade, que propusera em Cristo, ou seja, eu vou fazer, mas é através desse aqui, a segunda pessoa da Trindade, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, invisível, reino que a gente não enxerga, quanto as da terra. Contou para você o mistério, estava oculto, que os sábios do passado anelavam e não sabiam. Olha esse que legal. Daniel teve visões do final dos tempos. E tem Apocalipse, né? Apocalipse ele detalha muito aqueles 7 anos de provação, de grande tribulação. Mas o Daniel ele dá uma resumida. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu. Cara, olha como que o cara teve isso. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele. Foi-lhe dado domínio e glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as tribos o servissem. O seu domínio é eterno, não passará, o seu reino jamais será destruído. É o fio da Bíblia. É isso aí. É ele. A Bíblia não é sobre você, não é sobre mim, que você falou no começo. A Bíblia é sobre ele. É sobre o Filho do Homem. Começando por Moisés, correndo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. É sobre ele. Olha lá, cronologia. Gente,
é uma das visões teológicas que a gente vai ver lá no final. Botei só para a gente ter uma noção de linha do tempo. É uma visão dispensacionalista, tá? Mas para a gente entender como que a revelação foi trazendo. E para mim, o ápice dessa revelação está em Cristo. Deus se faz gente. Deus aparece. Deus conversa. Deus abraça. Deus fala, Deus cura. Deus morre e ressuscita. Nós fazemos a observação do texto. Vocês já viram em média. Fazemos a interpretação. Fazemos a correlação. Mas você vai ter um abismo entre o texto que foi escrito, com uma diferença cronológica, 2000 anos, histórico-cultural, como era a mulher nos tempos de Moisés, como era a mulher nos tempos de Salomão, como era a mulher nos tempos de Jesus. Qual é a diferença da Marta para Lídia, que vendia púrpura? O que foi escrito para Lídia servia para Marta? Abismo histórico-cultural. A gente precisa conhecer aqui, antes de pular para cá, para não falhar aqui. Então, o nosso trabalho é esse aqui. Ó. É aqui que a hermenêutica vai trabalhar para você poder não despencar nesse abismo aqui. Abismo linguístico. Troço escrito em hebraico. Você já viu hebraico? Troço de maluco. Os caras minhoquinha. Alfabetinho complicado, que escreve da direita para a esquerda. Só tem consoante. Hebraico é igual. Você já viu quando você está teclando que você escreve OBG? O que é OBG? Obrigado. Hebraico é isso aí. JS. Beijos. Né? Você, descer. É hebraico. Hebraico é só consoante. E você que se vire para saber a vogal. Ok? O cara escreveu troço em hebraico, velho. E além de ser em hebraico, era um estilo literário dos caras que gostavam de escrever poesia, gostavam de escrever salmos, provérbios, ditos sapienciais. A literatura era diferente. Então, quando nós vamos fazer a nossa exegese, nós precisamos considerar isso aqui. Se a gente quer fazer um trabalho sério, antes de você dizer que a mulher tem que usar ou não um véu na cabeça, você tem que estudar, para não falar besteira. E é ali que entra a hermenêutica. Para você poder chegar no aqui e agora. Não aqui agora no Japão. É o aqui e agora na América do Sul, no Brasil. No Rio de Janeiro, São Gonçalo. Aqui em Niterói. Tá? Vai. Para quem? Para a igreja cristã. Cristã católica? Protestante. Ou anabatista, não sei. Minha mãe diz que ela não é protestante. Minha mãe já falou para mim, eu não sou protestante, eu sou batista. Batista não é... Como é que ela reformado. Batista não é reformado. Batista passou por fora da reforma. A gente já estava lá muito antes do Lutero chegar. Tá bom, mãe? Porque quando eu escrevi protestante, eu falei, mamãe vai reclamar. Aí botei o Ana Batista. Ensino médio, ensino superior, mais de 25 anos, menos, com quem você vai falar? Quando você vai fazer a aplicação, depende.
Depende. Você precisa saber isso e precisa conhecer o seu tempo. A gente precisa de uma interface para trazer ensinos eternos para essa geração perdida. Aí a hermenêutica vai estar para todo lado. Porque a hermenêutica é uma visão, uma cosmovisão que você precisa ter. Esses filtros precisam acompanhar a gente. A gente precisa conhecer o texto que a gente vai trabalhar. E aqui, só para divertir, a gente não pode demorar nessa brincadeira, mas eu quero que você leia e interprete. O que a placa diz? O que a placa quer dizer? Lembra lá daquela pergunta que você leu do Helder Cardim? Sentido e significado. O que a placa diz? O que a placa quer dizer? Dou para você 3 minutos para você escrever. Elabora, viu, cara? Vocês são teólogos. A placa quer dizer que você tem que parar. Ô, vamos escrever. A gente está aqui há 2 horas falando de interpretação. Então, me dê uma explicação, me dê uma frase. Sujeito, predicado, verbo. Oi? Seu João, você é o Augusto. Ali atrás é o Vitor. Você é o
Jesus. E você? Paulo. Rapaz, tem cara de teólogo mesmo, velho. Esse. Esse aí tem cara de Paulo mesmo. Jesus. Aí é um guerreiro do Senhor. É um homem de Deus. Seu nome? Você já falou, mas eu esqueci, desculpa. Renata. Renascida, né? Não é isso? Isso. Renata. É isso mesmo. Já nasce renascida, Renata. Toda vez que te chama, eu falo, renascida. Então fala para mim, Renata. O que você escreveu aí? Atenção? Pare atenção. Legal. Atenção é interessante. Porque não está escrito atenção. Mas está escondida no vermelho, né? Vamos lá, o que mais? O que você botou? Fala para mim. Não fez, não? Ó, não vai ganhar nada. Fala. Está escrito a placa para que aquele que a lê pare, ou dê uma pausa, ou tenha atenção em determinado momento ou lugar. Aí botei pare seguido, pare seguido em seu sentido literário, serve, sobrescreva, interrompa, permaneça, apare, aparte ou suspenda. Legal. Qual seria isso aqui? Como é que você classificaria não a análise sintática, é o outro que vem antes? A morfológica. O que é isso aqui? Isso é um substantivo, um verbo, um adjetivo? Um verbo, o quê? Imperativo. Perfeito. Então, nós temos um verbo e um imperativo. Legal, a gente vai precisar ver isso quando for analisar o nosso texto. Né? Mas... Eu botei assim. Eu puxei o lado do trânsito, né? Mas é isso mesmo, placa de trânsito. Que se deve parar no trânsito como cadete passar. Devemos para nossas vidas, devemos parar e ouvir a direção de Deus para as nossas vidas. É só interpretar. Mas é uma armadilha para a gente. A gente tem que abrir o olho. Foi maneiro, foi legal. Mas, assim, muito cuidado antes de dar o salto hermenêutico. Cuidado. Né? Interpretação. Passo a passo. Né? Fala, querido João. Pare agora e veja qual caminho que você está. Olha isso. Já estamos na filosofia. Deixa o Paulo falar o que ele botou. O pai é uma literal destaque. E depois do que quer dizer, devemos ter a condição de parar antes de ele realmente passa a ver Legal. Isso, em termos de trânsito, sendo diferente, porque, gente, tudo está no contexto. Gente, o contexto importa. Sim. Isso é uma placa de trânsito. Então, se a gente vai interpretar, antes da gente aplicar, a gente tem que falar do contexto. Isto é uma placa que é usada no trânsito. E para que serve? Vocês falaram certo. Você olha, você dá uma parada, mas você vai embora. Você não vai ficar ali de castigo, né?
Pare. Ué? Para, dá uma olhada, atenção, né? Preste atenção e continua. Mas como que a gente sabe tudo isso? Porque a gente sabe que essa placa, a gente conhece, a gente está acostumado a ver isso. A gente sabe quando que isso é usado, porque é da nossa época. Ok? Sim, ia falar, Vitor. Lê aí, seu vai. Fala de algo. O que diz a placa? A placa diz para enviar. O que a placa quer dizer? A placa quer dizer aquele ponto da vida identificado onde trafegar sem parar, identificar se a outro veículo vindo, geraria uma probabilidade alta. Também é comunicado a ideia de quem não parar com seu veículo estará Qual? Perfeito. Escreveram de uma palavra, porque ele interpretou. Então, nem sempre o que a Bíblia diz é o que ela quer dizer. É para ficar lá parada? Ela tem um contexto, essa placa. Todos vocês explicaram o contexto que essa sinalização é usada. Ela é usada no trânsito, ela é um verbo no imperativo. Mas não é que o cara tem que parar obrigatoriamente, ele tem que dar uma olhada. É bom que ele pare. Ele preste atenção, ele vê se vem. Se ele não parar, pode ser uma transgressão. Correto. Interpretamos o sinal, o signo. Ele tem um significado nele, absoluto. Quem fez essa placa tinha um objetivo bem definido na sua mente. E vocês definiram bem qual era. Se daqui a 2.000 anos alguém olhar para a placa e dizer que era uma brincadeira de criança, e toda vez que visse era estátua, você tinha que parar. Você vai pegar o que tinha um sentido absoluto e vai atribuir um significado equivocado. Ok? Então, o que vale para a gente é o sentido de quem estabeleceu o signo. O que o cara queria dizer quando fez a placa? Isso é que importa. E se eu for interpretar depois, eu vou pesquisar. Eu não vou deduzir, eu não vou chutar. Não, peraí, isso aqui parece que tem um troço vermelho em volta. O que é isso aí? 6, um octógono. Será por quê? Tem uma barra. Como é que as cores eram usadas naquela época? Pare, um verbo no infinitivo. Ok? Pare. Pode ser. Né? O cara pode interpretar errado. E a gente vai ver o quê? Na hermenêutica, que o que o autor inspirado quis é o ponto mais importante da nossa interpretação. O que o autor inspirado, ou seja, o que o autor duplo, ou seja, o que Deus / autor inspirado quis dizer, ele disse, e o que ele queria dizer é só o que importa. Porque depois de saber isso, a gente faz as aplicações. Mas eu não posso fazer aplicação se eu não souber o que o autor inspirado queria dizer. Não posso. Mas há controvérsias. O que a Bíblia diz nem sempre é o que ela quer dizer.
Lê para a gente aí. Vocês não concordam? Nem entendo o que a Bíblia diz. É o que ela quer dizer? Eu já ouvi falar de gente que arrancou, já ouvi gente que se mutilou, cortou o berguinho, cortou o pênis. Exagerou, né? Na hora da... Será que alguém arrancou o braço também? Pois é. E não duvido de mais nada. E se quem faz isso dá errado? Ninguém sabe. A igreja católica tinha para se É uma espécie de penitência depois do pecado. Sim, sem dúvida. Mas aí o que ele quer dizer é um sentido figurado. Com certeza, com certeza. E é esse o nosso trabalho como intérprete. E a gente vai ver nas leis da hermenêutica que, se a Bíblia estiver dando uma ordem que não combina com o caráter de Deus, com o caráter de quem deu a ordem, se for um negócio muito bizarro, você automaticamente vai entender que ele está usando uma linguagem figurada. Quem não comer do meu sangue, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele está falando? Canibalismo? Por isso que o cara acharam pesado e saíram. Não, porque Não fizeram aula de hermenêutica. Não. porque se você for interpretar a palavra de Deus diz que um dos espíritos é o domínio próprio. Então, quem está verdadeiramente em Cristo buscando, né, esse caráter, o curso do espírito está domínio próprio. Então, se a pessoa tem a condição de ter domínio próprio, porque o espírito nos concede isso, ela não vai arrancar a parte do corpo dela. Não é? É mais fácil a gente fazer uma interpretação e entender que ele está usando uma figura de linguagem. Né? Mais razoável. É bem mais fácil de você fazer. A gente aqui não tinha recurso. Gente, é nossa responsabilidade. Seja você um oficial, né, um pastor como nós, ou uma pessoa que está sentada. Você tem cérebro. E você tem que usar o cérebro e o bom senso para interpretar as escrituras. Você lembra daquele sujeito lá que estava lá, mulher adúltera, com seu amigo, e ele leu adultera com seu amigo, e achou que Deus tinha mandado. Meu Deus! Gente, lembra? Talvez eu e o João lembremos. Tinha um pastor, ficou conhecido como o pastor do diabo, chamava Jim Jones. Jim Jones, ele levou ao suicídio mais de 50 pessoas. E ele estava incluído. O que você se suicida, o que você fala para Deus? Quando você chega diante de Deus, mas foi o pastor que mandou matar. Tu não tem cabeça? Tu não pensa? Como assim? Se não... Gente, é nossa responsabilidade ler a Bíblia. Se o pastor te mandar fazer uma besteira, não faça. E quem vacilar, e se vacilar, depois você fica para Jesus. Tem uma religião que eles já chegaram a ficar muito tempo sem comer e beber para poder ver a Deus. E algumas pessoas morreram. Essa eu não conheço. Muito tempo sem comer e beber. Eu esqueci o nome da religião. Hinduísmo? Não lembro. Porque no hinduísmo o cara quer chegar no nirvana, então... Mas nesse caso é ver a Deus mesmo. Negócio de... É cristão? Alguém sabe. Não, mas é como se fosse uma...
Toda forma de sacrifício fazer a diferença. Falou que qualquer coisa vai virar. Ou não. Não, mas é sério, gente. Não, sério, alguém já ouviu falar? Hoje a gente viveu uma espécie de nação, as pessoas não veem aqui. Não tem intimidade. Não falar um versículo, falar uma receita de bolo, cara, na Bíblia. Eu não leio. Não lê. Não leio. É meio cômodo acreditar no que eu falo. As pessoas querem alguém para seguir. As pessoas estão dentro da igreja. Sim. Eu trabalho com adolescente, eu bato sempre na tecla que a gente tem que falar do tempo todo. Perfeito. Não tem que acreditar no que eu estou falando, mesmo que eu esteja pregando. Uma Bíblia aberta. Confere. Confere pra gente. Só que hoje as pessoas sofrem assim, uma preguiça, né? É o que o senhor falou, né? Ela tem informação rápida. Falou isso muito no escuro. Cara, enquanto você está no celular, porque a gente incomoda com o cérebro uma informação rápida, porque não tem prazer numa leitura mais. Não tem. Você está muito acelerado para a leitura. Isso é importante. É como se você viesse ali na rotação, lá em cima, 3.000, 4.000, passasse para aquela, você dá um reduzidão. É isso mesmo. A gente ficou com preguiça. Nós somos preguiçosos. E nós estamos seduzidos por esse robozinho aqui. Eu acordo com ele, eu vou no banheiro com ele, só não tomo banho com ele porque ele pega fogo. O tempo todo. Ele é meu despertador. Se eu sair do lugar e esqueci o celular, eu volto para buscar. Ele é um robô. É um robô. Eu não sei mais telefone de cor. Eu sabia. Eu sabia os telefones dos meus amigos todos de cor. Eu não sei mais. Mal e mais sei da minha mulher. Tem 2 filhas, eu não sei dos filhos. A minha cabeça ficou comprometida por causa da preguiça. Do telefone. Do robô. É um robô, gente. É um robozinho. Quando você vai para aquele Instagram, ver os videozinhos curtos, é um robô. Ele está te mapeando. O que dá prazer para ele? O que ele gosta? O que ele demora mais olhando? Peraí, deixa eu montar esse aqui. É um robô, cara. E a gente passa horas no robô, com o robô. Ele quer roubar o seu tempo. Ele quer evitar que você tenha um coração puro. Mó veneno, cara. É interessante que eles estão botando nos bebezinhos. Essa pequenininha já está viciada nisso, cara. Pastor, eles estão botando, mas os caras que criam os algoritmos proíbem seus filhos e bebês de chegar perto. Os filhos deles não têm tablet e nem celular. Não deixa, porque ele sabe que é uma armadilha, porque ele projeta a armadilha, ele bota o gancho. Então, para o filho dele, não, né? Seja óbvio filho dos outros. Com quanto que me pague, né? Ah? Então, gente, a princípio, você se aproximou do texto bíblico, a Bíblia diz o que está dizendo. A princípio é isso. Mas se há um bloqueio, se dá um chabu, se você fala, peraí, tem alguma coisa errada, vai arrancar o olho? Peraí, cortar o braço? Então, quando há bloqueios, aí você pula a hermenêutica. Ok? É a hora de você sacar as leis da hermenêutica. Peraí, tem um bloqueio. O que a lei fala aqui da hermenêutica? A gente vai estudar. Não, se o texto
estiver trazendo uma verdade que não combina com a natureza do autor, você deve considerar ele uma imagem figurada. Opa, legal. Então, a hermenêutica me ajudou a interpretar o texto. Eu não vou falar besteira, por quê? Porque tem hermenêutica para me ajudar a fazer a interpretação. Beleza? Esse já é da outra aula, não sei que horas são, mas a gente já pode dar uma adiantadinha. Tem ainda, dá, vamos tocar a bola aqui. Então vamos lá, ó. Hermenêutica geral. Vamos lembrar. Alguém fala para mim o que é hermenêutica? Ok, a hermenêutica é a arte de interpretação de textos. Ok, hermenêutica. Hermenêutica bíblica. O que é? Usa a interpretação, a definição dela. Vamos lá, palavras importam. Caprichem na palavra. Fala alto para eles ouvirem. Interpretação da Bíblia. Ok, agora você já falou da Bíblia, né? Tá, você tinha que dar cola para ele botar a Bíblia, entendeu? Sim. Você dá a pista para ele. Você falou o que é hermenêutica. A arte e ciência de interpretar texto. Aí eu falei, o que é hermenêutica bíblica? Aí, é a arte e ciência de interpretar a Bíblia. Aí ela já deu completa. Corretamente. Eu gosto do corretamente. Ou retamente. Isso. Então, hermenêutica, a arte de interpretar texto. Hermenêutica bíblica, a arte de interpretar corretamente o texto bíblico. E hermenêutica bíblica geral. O que é? É aquele de pegar alguns aspectos no texto de acordo com o estudo, né? Isso. Vamos lá ver se a turma também. Hermenêutica bíblica geral. Ok, geral quer dizer de todos os textos da Bíblia. Manda a definição para mim, pastor. Hermenêutica bíblica geral é... Ok, da Bíblia como um todo. Legal, tá bom. Tá ótimo. Então tá? É a arte de interpretar corretamente o texto bíblico todo. Hermenêutica geral. A hermenêutica geral ela vai te oferecer leis, recursos, lentes, para você interpretar todos os livros da Bíblia. E hermenêutica bíblica especial. É isso aí. Então vamos lá, vamos caprichar então. Elabora, vamos ter resposta. A gente já definiu hermenêutica bíblica, depois hermenêutica bíblica, agora só precisa botar específica. É especial. Especial. Hermenêutica bíblica especial. Alguém define para mim completo. O pastor João já falou, você já falou. Quer arriscar, Paulo? Quer arriscar, Jesus? Fala aí. Ele jogou com você, já era. Ele jogou. Não quer falar, meu amigo? Não é obrigado, não, só se quiser. Claro, isso. Ok. Então, hermenêutica bíblica especial é a ciência ou arte de interpretar corretamente textos bíblicos específicos. Ok? Hermenêutica bíblica especial. Pode falar, Vitor. São duas diferentes. Não.
é especial. O termo teológico é hermenêutica geral e hermenêutica especial. E eu defini hermenêutica especial como estilos específicos. Pode falar, Vitor. É corretamente textos específicos ou estilos específicos? Estilos. São essas as definições, tá? Então, nós vamos descobrir que na hermenêutica geral, agora está na cabeça, hermenêutica geral, é importante. Arte ou ciência de interpretar corretamente o texto da Bíblia, de toda a Bíblia. Nós temos 7 aspectos dessa interpretação. 7 aspectos que a gente vai analisar na hora que for no texto bíblico. E esses 7 aspectos servem para toda a Bíblia. Então, aí os 7 aspectos. O primeiro aspecto, você tem que ver conforme o propósito original. Esse é o mais importante de todos. E eu vou repetir até vocês ficarem enjoados. Você tem que saber o que o autor duplo queria dizer para aquelas pessoas naquela época, com aquela cultura. Essa é a função do intérprete. A princípio, você não vai dizer o que serve para você, conforme o propósito original. Lembra da placa? Quem escreveu a placa tinha um motivo. Quem escreveu a placa atribuiu a ela um significado. Tem várias mensagens que a mensagem é a mais velha que Mas deixa eu só entender. conforme o propósito original. Ah, ok. Você está entendendo que Jesus, ao proferir aquela parábola, ele estava... Porque várias realidades ali, se você abandonar o pai, você vai ter vida e tal, o pai está sempre com o braço aberto esperando, tem várias mensagens. Mas o que a maioria das pessoas, quando vai falar sobre o filho pródigo, esquece da segunda parte da mensagem, e talvez seja a principal, que é falar sobre o filho mais velho. O filho foi em casa e ele, na verdade, ele encontrou a ordem das coisas que ele tinha. Ele sempre esteve perto do pai, e como Jesus estava falando com os fariseus, acredita-se que é para a esposa dessa palavra. Interessante. E a gente vai descobrir isso como? Lendo o contexto. Lendo o que vem antes, lendo o que vem depois. Depois ele conta outras, né? Na verdade, essa é depois, é a terceira, é a última. É a terceira, né? Ele vem batendo, ele fala da dracma perdida, a ovelha, a dracma, e aí vem o filho pródigo. Então, tem uma sequência, né? E aí você vai ter o recado, né, do que ele está querendo dar. E você vai ver o quê? Que o maior BO que tem é você interpretar a parábola. Rapaz! Mas aí você pode ter duas interpretações, porque assim, uma interpretação não vai anular a outra. Mas você pode ter a interpretação diante de dois contextos, diante de dois pontos de vista. Do contexto do filho pródigo, do contexto do filho que ficou, e pode até se dizer do contexto do pai, que era um pai perdoador que amava o filho. Do contexto do filho pródigo, que foi embora, mas teve que comer lavagem, só se arrependeu porque comeu lavagem, ele foi corrigido. E no contexto do filho que estava em casa, e que não estava, né, falou que estava desfrutando da presença do pai. Né? Sendo bem ortodoxo, o nosso objetivo é dizer o que Jesus queria dizer com aquela passagem, naquele contexto. Esse seria o nosso desafio gigante, como intérprete. Tá? Sem querer depois prender a parábola e dizer, vocês não podem usar para mais nada, só pode usar para isso.
Mas qual é a proposta de quem faz MEB e de quem estuda hermenêutica? É que todo texto bíblico ele tem um motivo de ter sido escrito. Qual é o motivo? Pare. É o motivo que estava no coração do autor ao escrever. É esse que a gente tem que descobrir. Existem aplicações diversas, sim, mas a interpretação é uma. Tá? Pode ser uma interpretação profunda, rica, pode, tá? Mas o nosso objetivo, quando vai fazer o estudo, é descobrir o que o autor, em parceria com o Todo-Poderoso, queria dizer naquele momento para aquela população que estava ouvindo ele. E para o leitor. Porque ele falou com a multidão, ele falou com os discípulos, ele falou com os fariseus, ele está falando com todo mundo. Não falou só com o fariseu, mas eu concordo, ele tinha um foco bem, mas ele está falando com todo mundo. Estava a multidão, estavam os discípulos, estavam os fariseus e estão os leitores de Lucas. Na época, quando Lucas era o Teófilo. O que ele queria dizer para o Teófilo? Qual era o recado de Deus para o Teófilo na parábola do filho pródigo? É um desafio. Essa parábola, no texto de uma sociedade totalmente patriarcal, tem muito mais coisas ali. Ele fala. É muito rica essa parábola. É muito rica essa parábola. Cara, O Érico ensinou médio, mas não precisa guardar nada. Eu lembro que eu não por pegar nada, mas a coisa não pode abrir, não é. Que a interpretação não é livre. Não é livre. ligação, Isso. tentar o máximo, entrar limpo, desde o texto. É isso aí. A gente tem que levar para a nossa maneira. É isso aí. A interpretação exatamente. O nosso desafio como intérprete toma aqui nesse aqui. Esse cara aqui, filho, você vai falar dele o tempo inteiro. Eu vou até o final de hermenêutica, que vai ser só isso aqui. Se a gente entender isso aqui, a gente já entendeu metade do conteúdo da aula. O que o autor inspirado queria dizer, ou se ele escreveu, que eu estou interpretando, por que ele escreveu isso para aquela população, naquela época, naquela cultura. Não sei se, cara, eu aprendi com escolha. Falei, cara, fui interpretado porque eu entende que eu estou dizendo na aula, fala uma coisa, mas a teoria no final da pessoa. As mulheres são oniscientes, cara. Ela sabe até o que você pensa. Ela sabe o que você está pensando. E aí você tem que pedir desculpa, porque você não sabia que você queria dizer outra coisa. Vou descobrir o Instagram dela. Pode ver a linguagem. Gente, conforme o propósito original, literal. O que é o literal? É o basicão. O que está escrito aí? Vai, não peques mais. O que ele queria dizer para a mulher? Vai, não adultera de novo. Se vier o cara e quiser roubar o seu casaco, entrega a camisa também. É o que ele está falando. Seria legal valorizar, seria bom, mas não dá. Os discípulos, todo discípulo. Fica rápido essa aplicação, né? Tem aplicação que é rápida. A princípio. Felizes e humildes. O que está escrito, gente, é isso.
Se não está esquisito, se não tem nenhuma coisa assim, a não ser, claro, que você não quer obedecer, mas se não tem nada assim esquisito, cara, é aquilo ali. O texto diz o que ele quer dizer. Tá? Contextual. Ah, tá. É que ele não tem um intertextual, tá vendo? Ó, comi. São 7, só tem 6. Ah, ah, é? Pode botar isso aí, ó. Aqui, ó. Eu percebi, mas o que é? Por que estava faltando 7? Estava faltando um, né, irmão? Logo 7, que é um número, né? Ele falou que são 7, aí eu olhei só tinha 6. Falei, ué. Esculhambação. Pega esse 58 anos fazendo negócio todo torto. Contextual. O texto faz parte de um contexto maior. A parábola do filho pródigo está seguida de 2 parábolas dentro de um contexto de Jesus conversando, dentro do Evangelho de Lucas, que tem um objetivo ao trazer o seu Evangelho, dentro de uma linha de desenvolvimento, como é que eu posso dizer, da harmonia dos Evangelhos, da vida de Cristo, uma cronologia, está dentro de um contexto. E se eu quero uma interpretação boa, tem que estar dentro do contexto. Isso, você deu em média. O que vem antes? O que vem depois? Qual o público que está se falando dentro desse contextual também? Aí você fala. Contextual, estou falando de letra. Massa de texto. O que vem antes? E intertextual? Ele vai falar a Bíblia inteira. A sua interpretação bate com a Bíblia toda. Okay? Cada um desses aí eu vou detalhar. Só estou dando a visão geral. A macro, para você poder ter a gramatical. Tu tem que estudar a gramática. Não, a gente viu, pare é o quê? Verbo. Verbo que no imperativo. Então é uma ordem. Tá? Então, você vai ler a Bíblia, se você não souber se é adultera ou adúltera, vai complicar. Tem que ler o texto, tem que entender. O cara foi ler. O cara era pastor humilde, né? Interior. Né, irmãos? Olha só a carta de Romanos, coisa bonita, né? Como que Deus fala, né? A Bíblia fala que a lei é o aio, né? O aio que nos conduz a Cristo. O aio é aquele temperinho tão simples. Né? O aio. A gente usa fazer carne. Só coisa. Né? Tira comida. Como é que isso nos conduz a Cristo? Que maravilha! Se não souber português, você não leu, você não interpreta. Aio seria mentor, né? Seria a Bíblia, o aio. O aio era aquele grego que tinha sido conquistado, que você contratava ele para ele cuidar do seu filho menor de idade. Então, o cara educava seu filho, treinava, abafa casa, né? Mas é verdade. Mas na época eles gostavam, tanto os romanos como os gregos, era normal, era cultural. Aliás, eu ando estudando relação do globalismo com a cidade de Sodoma, mas abafo caso. Deixa eu voltar aqui para o Aio. Então, o Aio é esse mentor. Então, a lei seria esse mentor que conduz para Cristo. Uma vez que essa criança
cresceu e ficou maior de idade, uma vez que ela se converteu, que ela nasceu de novo, ela não depende mais do aio, ela não depende mais da lei de Moisés. Tá? E aí ela pode servir com liberdade, ela não está debaixo de julgo da lei. Isso é que Paulo está dizendo. Esse é o aio. Mas você vê aio e não é alho. Ele confundiu. Ele confundiu. Por quê? Não sabe português. Queridos, tudo bem. Tu pode não saber grego. Tu pode não saber hebraico. Tu pode não saber aramaico. Mas português tu tem que saber. Cara, não sabe, não entendeu o português, pega outra tradução. Pega o dicionário. O que é aio? Não fala besteira. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas não tem jeito. Lembra? Método. Método científico. É chato. Mas você pelo menos não paga bico. Gramatical, as palavras têm relação umas com as outras. Então, ela tem em si o significado e ela tem o significado das outras. Sintaxe. Né? Ela tem a sintaxe, que ela vem junto das outras. Histórico. O que é dito para uma mulher naquela época pode ser que não seja exatamente o que é dito hoje. Pode ser, não sei. Cultural. Como é que estava naquela época? Tem uma lei lá na lei de Moisés, se o cara invadiu a terra, gostou de uma mulher lá que eles tomaram, então o cara pega a mulher para ele. Aí Deus escreve, se você gostou da mulher, dá 1 mês para ela. Depois, se quiser ficar com ela, toma ela para esposa. Não é assim. Pegou e vai atropelando. E se depois você não quiser mais a moça, não vende. Deixa ela livre, porque você humilhou ela. Mas é da história, naquela época das conquistas. Era uma história. Hoje faz sentido. Mas você tem que entender o que está acontecendo para poder entender a lei. Senão, não vai fazer sentido. Então, o que a gente tem? Por que tem essas bolinhas aqui? Porque nada disso é separado. Esses aspectos, eles se entrelaçam o tempo todo. A gente separa eles para fins de estudo. Então, nas próximas aulas, nós vamos estar analisando os 7 aspectos da interpretação. Hoje a gente fez uma introdução, nós aprendemos a definição, tá? Na verdade, eu já entendi o que aconteceu. Esse cara, eu só vou voltar para ele daqui a 2 ou 3 aulas, que aula que vem é história. Tenho quase certeza que é isso. Tá? E aí a gente retoma depois, mas é que vocês já estão com uma boa noção. Depois a gente vai destrinchando um por um. Tá? Detalhando e se aprofundando nisso. E depois a gente pula para o Vickler. Vai trazer 2 ou 3 aspectos complementares. Até lá. Um abraço para vocês. Se você não colocou a sua presença, vem aqui. 56, 061.